Fala, turma. Boa noite. Estamos aqui iniciando a quarta aula do MNC 21. Hoje nós estamos na semana de aquecimento e dentro dessa semana de aquecimento, nós estamos aqui passando passo a passo para você de como você destrava suas vendas. Mas após as semanas de aquecimento, nós vamos te mostrar como fazer R$ 5.000 por semana com o seu produto. E aí, você está preparado? Se você está preparado, continua aqui com a gente, que a gente vai viver o extraordinário aqui. Fechou, gente? Para quem quer garantir, criar o produto, vender, fazer e aprender a fazer esses R$ 5.000 por semana com o seu produto, cara, é simples. Continua, não para. Eu vou deixar o link da inscrição, tá? Na descrição do vídeo. E também para você que está no grupo exclusivo do MNC, vou colocar na descrição desse vídeo para você fazer a sua inscrição também, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula hoje que fala como transformar o seu produto em vendas nos próximos dias. Estou ficando meio gripado, por essa não contava, por isso que tô meio fanho, tá meio ruim de falar assim, acaba vindo um espirro, mas tá tudo certo. Não é uma gripe que tira a gente do nosso foco. Fechou, galera? Bora para cima. Então, estamos aqui hoje, nós vamos falar sobre como transformar o seu produto em vendas nos próximos dias, tá? Esses dias nós já falamos muito forte, nas últimas aulas nós falamos sobre como romper a inércia, como você muda a sua mente, como você blinda a sua mente, como você troca a sua mente por uma mente produtiva. Sabe aquela mente parada, aquela mente que não produz? Pois é, nós te ensinamos como usar essa mente, transformar essa mente numa mente produtiva. Nós também falamos sobre como criar um produto vendável. Nós também já trabalhamos sobre isso, como pegar o seu produto e criar ele um produto vendável. E nós falamos também sobre como estruturar o conhecimento e uma solução, criar o seu público e criar uma oferta para o seu produto. E hoje nós vamos falar sobre como vender esse produto, como fazer esse produto se tornar dinheiro no seu bolso. E aí, tá comigo? Quer fazer esse produto virar dinheiro no seu bolso? Se você quer fazer o produto virar dinheiro no seu bolso, não sai dessa aula. Assiste até o final que eu estou te esperando aqui. Fechou? Então vamos lá. Gente, de vez em quando eu vou acabar fechando o microfone por causa para mim literalmente dar uma fungada aqui, desculpa a expressão, por causa dessa gripe. Mas tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Fique em paz. Mesmo que fechar o microfone, eu volto rapidão. Fechou? Então vamos lá. O maior erro de quem cria produto é literalmente acreditar no que algumas pessoas falam no mercado digital. As pessoas prometem muitas coisas por aí. Tem gente que fala que você vai fazer 6 em 7 em uma semana. Tem gente que vai fazer. Eu vou já explicar o 6 em 7, tá? Tem gente que fala 6 em 7 e ele entende que é fazer 6 dígitos em 7 dias. E na verdade não é isso. O lançamento, o 6 em 7, o famoso 6 em 7, ele nasceu através da seguinte questão. Você faz 7 tentativas, certo? 7 tentativas de lançamento, e nesse 7º lançamento, depois de toda a sua estrutura, é onde você faz 6 dígitos. Ou seja, você faz 7 lançamentos seguidos até você acertar um. Aí você faz os seus 6 dígitos. Então não é igual todo mundo fala por aí, eu vou fazer meu 6 em 7, eu vou fazer um lançamento de primeiro, eu vou fazer 6 em 7. Não é assim que funciona. Porque primeiro você tem que validar a oferta, primeiro você tem que validar o seu posicionamento, primeiro você tem que validar o seu produto, aí validar a sua oferta, depois receber ali, validar a sua entrega, para depois tudo isso acontecer. Para isso aqui acontecer, cara, isso demora.
Ó, essa 30K e 10K aqui não é de faturamento, não, tá? Isso aqui é de corrida. Isso aqui é porque apesar de eu ser um pouquinho gordinho ainda, eu sou corredor, então eu faço corrida direta, apesar de que eu ter só essas 2 medalhas, mas eu já participei de diversas outras corridas, como pipoca, e acabei que não peguei medalha, certo? Então vamos lá. O maior erro comum que as pessoas pensam é exatamente isso, que você tem muitos seguidores, que vai fazer 6 em 7 logo de cara, que a pessoa precisa ter um funil extraordinário, complexo, e não é sobre isso, cara. E não é sobre isso, não é sobre fazer acontecer esse tipo de coisa. Deixa eu só gravar um vídeo aqui, rapidão. Estamos aqui na aula, fica tranquilo, logo, logo nós conversamos. Então, dentro de ter uma estrutura de um funil completo, complexo, na verdade não é isso que você precisa, certo? Você não precisa ter uma estrutura gigante, onde você precisa ter um gestor de tráfego, um social media, um designer, um copywriter, você não precisa ter um time de closers, pode ficar tranquilo, não é tudo isso que você precisa. Eu quero te falar que meu lançamento, esse lançamento aqui, esse curso e vários outros lançamentos que eu fiz sozinho, já fiz sozinho. Aquela placa ali, fiz sozinho. Já faturei mais de 5 milhões comigo e com clientes. E tudo sem grandes equipes, sem coisas extraordinárias. Obviamente que, conforme você vai crescendo, você precisa estruturar. Não tem... Isso aí é fato, isso aí é do mundo corporativo que isso acontece. Então já vamos logo quebrar essa crença de que você precisa ter uma estrutura gigantesca, uma estrutura monstruosa para fazer o seu produto vender. Coisa simples vai fazer você vender. Ontem eu já ensinei você como criar o seu produto. Já ensinei. Ontem nós já ensinamos como você vai estruturar o seu produto. E hoje nós vamos falar sobre como vender. Fechou? Mas olha só, as primeiras vendas, elas não vêm de uma escala gigantesca. As primeiras vendas, ela vem do seu movimento, ela vem de conversas, ela vem de ofertas feitas, ofertas diretas, ela vem de proximidade com o seu cliente. Confiança. Literalmente, confiança. O seu aluno, ele precisa confiar em você. E se seu aluno não confiar em você, não vê que você tem a certeza daquilo que você está fazendo, daquilo que você está entregando, ó, ele não vai comprar, infelizmente. Tá entendendo? Não tem como. Vamos fingir que essas medalhas aqui são de faturamento. Não tem como você chegar nos seus 10 mil sem você mostrar confiança para o seu cliente. Muito menos do 30, muito menos do 100. Não tem como. Isso não acontece, tá bom? Então vamos lá. Uma frase forte que nós podemos falar aqui para vocês é que quem não vende normalmente não está ofertando. Você não oferta, você não vende porque não oferta. Então vamos lá, vamos repetir isso. Você não vende porque não oferta. Opa, vamos lá. Você não oferta e não vende. Você não vende porque não oferta. É simples. Copiou essa frase? Anotou essa frase aí? Anota, porque essa frase ela vai fazer a diferença para você no final de tudo. Vamos lá. Primeiro movimento que você tem que criar para você começar a vender seu produto é o seu posicionamento. O que é seu posicionamento? Se as pessoas elas não entendem o que você faz, elas não compram. Existe uma máxima hoje aí que diz que os seus vídeos, seus criativos, seus reels, precisam ser entendidos de 3 a 5 segundos, senão a pessoa passa. E essa é a verdade, porque infelizmente a gente vive numa sociedade, como é que eu posso dizer? Uma sociedade imediatista. As pessoas, elas querem rápido. Se você passar aqui e não entender que essa garrafa aqui, ó, é o tempo do Reels, ó. A garrafa tá passando, e se você não entender que essa garrafa tá com água aqui, você já foi. Se você não deixar claro isso, a garrafa tá passando, ó, não tá claro, foi. O que essa garrafa faz? Ela mata o que? Sede, ó, passou, mas não ficou claro. Ela vem passando mais uma vez aqui, ó.
Passou, não disse qual que é o problema que ela resolve. Aqui, ó. Agora tá ficando cada vez menos claro, porque ela já foi embora. E não tem mais como voltar. Então, se essa garrafa d'água que não deixar claro que ela é uma garrafa d'água, que ela mata a sede, que ela te hidrata e que ela vai te proporcionar uma satisfação e uma hidratação saudável, cara, acabou o produto. Olha aqui, ó, na garrafa d'água, nós acabamos de encontrar o que ela ajuda, certo? O que ela resolve e o que ela entrega. Ela entrega a água, ela ajuda a matar a sede e ela resolve seu problema de desidratação. Isso é uma oferta. Isso é um produto claro. Falando isso, eu vou beber. Vamos lá. Mais uma vez eu vou citar a minha oferta. Olha lá, eu ajudo pessoas a transformar o seu conhecimento em um produto digital que pode gerar R$ 5.000 por semana. É isso que eu faço. Eu crio, eu ajudo você a transformar o seu conhecimento em um produto digital que gera R$ 5.000. E você está disposto a fazer isso? Se você não está disposto a fazer isso, esquece. Esquece. Literalmente. Se você não está disposto, eu quero te dar tchau. Vai-te embora. Não quero você aqui, porque eu quero pessoas que querem transformar a sua realidade. Pessoas que querem usar o seu conhecimento para agregar conhecimento na vida de outra pessoa. Mas como agregar conhecimento na vida de outra pessoa se eu vou estar vendendo? Sim. Se você está vendendo, você também está agregando conteúdo na vida de outras pessoas. Porque se você der de graça, igual aqui, ó, de graça, as pessoas não dão valor. E sabe por que que eu estou dizendo que não dão valor? Porque quando é de graça, as pessoas vêm pouco. As pessoas comparecem pouco. As pessoas não têm o compromisso de estar ali dentro. E é o que acontece. Essa é a verdade. Você que está assistindo gravado aí, sabe por que que você está assistindo gravado? Porque você não quer se comprometer de parar alguma coisa que às vezes é muito menos importante para poder estar numa aula ao vivo ali, prestando atenção em tudo que um mentor, um professor e um consultor, alguém fala para você. Essa é a verdade, que se você não paga, você não dá esse valor. Então, sem clareza, você não vende. Se você deixar claro, você consegue vender. Confusão, qualquer tipo de confusão, por exemplo, olha só o que é confusão. Vamos falar sobre clareza de oferta. Olha só o que é confusão. Você está vendo essa garrafa aqui? O que essa garrafa normalmente ela tem? Normalmente, essa garrafa aqui, ela tem... Como é o nome daquele negócio? Gatorade. Gatorade. Normalmente, essa garrafa, ela tem Gatorade. Só que aí ela trouxe uma confusão. Você quer Gatorade? Aí você fala assim, eu quero comprar o seu Gatorade, mas na verdade eu estou vendendo água. Já perdi a venda. Porque você olhou, não é o que você quer. Não é o que você está buscando. E aí você se afasta, você fala, não, ele não entrega o que eu quero, eu vou atrás de outra pessoa, que a outra pessoa tem o Gatorade na garrafa de Gatorade. Essa é a verdade. E eu vou beber mais um pouco de água. Então eu quero deixar para você, eu quero deixar isso claro, que você precisa trazer clareza, não pode gerar confusão para o seu cliente, porque senão ele não vai comprar de você. Se o seu produto não está claro, se o seu produto ele não condiz o preço com a entrega, se seu produto ele não informa, se ele não levanta aquilo que realmente ele vai resolver, seu produto ele não vai se tornar algo atrativo para o seu cliente, tá? Segundo movimento é a conversa. É isso que nós estamos tendo aqui. Eu estou tendo um diálogo com você. Que é o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela está tão preocupada de vender alguma coisa para a pessoa que ela só faz piti, 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 e ela esquece de conversar com o cliente, ouvir o seu cliente e entender qual que é a dor do cliente ali. Por exemplo, não adianta eu querer vender a minha mentoria para uma pessoa que ela não tem base de conhecimento nenhum, que ela nunca teve uma profissão, que ela nunca fez nada na vida. Por quê? O meu objetivo é tirar o seu conhecimento e transformar num produto digital para que você possa vender e fazer R$ 5.000 no digital, pelo menos por semana. Essa é a minha intenção. É isso que eu busco para fazer acontecer. Entendeu?
Então, dentro dessa conversa, eu tenho que explorar as bases que eu tenho, que é direct, que é o Instagram, que são os comentários, o grupo de network, as minhas pessoas, as pessoas que estão ao redor, amigos, colegas, vizinhos, eu preciso explorar isso que eu tenho. Então, conforme eu for conversando e dando ideias, muitas vezes vou falando sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu não faço, ou então até conversando para ver a opinião de pessoas sobre o meu produto, não sobre falar diretamente, é porque eu vendo isso, não. Conversar sobre o conteúdo para você ver qual que é a ideia dessa pessoa sobre isso e você trazer até uma transformação para o seu produto. Porque muitas vezes você, como profissional, você como o mentor, você tem uma ideia do seu produto, mas você nunca viu uma ideia de uma pessoa, de outro profissional, ou então de alguém leigo no assunto, que ele não entende nada, e ele faz uma pergunta tão nada a ver, que se torna tudo a ver, porque normalmente a pergunta nada a ver, ela vai ser a dúvida do seu cliente. Sabe aquela dúvida do seu cliente que você não está conseguindo resolver? Cara, normalmente é isso. Então, estar atento às conversas que você vai ter, né? Ali, toda geração de conteúdo, aquilo que vai agregar e transformar e até tirar a dúvida do seu cliente, você tem que estar atento a isso. A conversa, qualquer conversa que você tiver do seu nicho pode gerar uma transformação extraordinária. E aí você melhora a entrega do seu produto, certo? Antes de tudo, quando você for vender, antes de você sair ofertando, você precisa gerar esse relacionamento com o cliente. Dentro desse diagnóstico, dentro desse relacionamento, dessa conversa, você acaba gerando um diagnóstico. E depois que você tiver o diagnóstico, aí você faz uma oferta para a pessoa. Não adianta sair, pegar a pessoa e falar assim, oi, aí você já fala assim, eu tenho água para te vender, quer comprar? Cara, outro telefone tocando ali. De boa. Mas vamos lá. Entendido até aqui? Beleza. O movimento número 3 que nós vamos fazer é a oferta, deixar uma oferta clara. Lembra que eu falei para você que nós vamos gerar um relacionamento que é através da conversa. Dentro desse relacionamento, nós geramos um diagnóstico, fazendo perguntas, ouvindo, contextualizando tudo, para aí sim a gente fazer o terceiro passo, que é gerar uma oferta. E aí, dentro da oferta, volta lá no começo que a gente falou, né? Sobre a clareza que eu preciso trazer para esse produto. A clareza para esse produto, não, desculpa. A clareza que eu preciso trazer para o cliente daquilo que eu estou ofertando. Qual que é a solução que esse meu produto resolve? Qual que é o resultado que eu trago? Então, eu tenho que, de verdade, parar e analisar e pensar que será que o meu produto hoje ele está resolvendo um problema necessário do meu público perfeito, do meu ICP? E que é o ICP? É o seu público ideal. Qual que é o público ideal para comprar o seu produto? Aí você olha e analisa assim, nossa, mas tem tantos mentores. A gente vai falar de vendas, tem tantos mentores de vendas. Se a gente for falar de criação de produto, tem tantos criadores de desculpa, de mentorias, tem tantos vendedores de água, tem tantos vendedores de bebida. Cara, mas é que cada um comunica de uma forma diferente. Você comunica de uma forma que eu não. Eu e você pode vender o mesmo produto, mas você vai comunicar de uma forma que eu não sei comunicar. Eu vou comunicar de uma forma que você não sabe comunicar. Nós vamos atingir o mesmo grupo de interesse, mas cada uma dessas pessoas vai se conectar de uma forma diferente comigo e com você. Então, muitas vezes, a pessoa que não comprou de você, ela vem de mim e compra facinho, facinho. Ela não pagou 5 mil para você, vai pagar 10 mil para mim. Às vezes, ela não pagou 10 mil para você, para mim, mas paga 50 mil para você. E aí eu fico perguntando, se eu não tivesse relacionamento, se eu não tivesse a oferta clara, isso vai acontecer? Não vai. Então, a criação de uma oferta clara, que gera solução, que gera resultados, que mostra o resultado já na oferta, mata tudo. Exemplo, eu vou te ajudar a criar o seu produto usando o seu conhecimento, estruturar isso para gerar 5.000 reais por semana. Vamos lá de novo, ó. Eu vou te ajudar, vou ajudar você, ó. Eu vou ajudar você
a criar o seu produto digital. Usando o quê? Seu conhecimento. Vou estruturar ele com você para que ele gere R$ 5.000 para você. Mais claro que isso, só a luz do sol. Não tem como você não conseguir vender, não tem como você não ofertar. Muitas vezes, na primeira, na segunda, na 15, na 20ª oferta, você não vai vender, mas de 20 pessoas que você falar, se você vender uma, cara, tá ótimo. Na verdade, a média do mercado de conversão é de 2%. Se a cada 100 pessoas, se a cada 50 pessoas você converter uma, você já está dentro da média do mercado. Essa é a grande realidade. Então, muitas vezes é porque você começa a ofereceu para 10 pessoas, ninguém comprou, aí você coloca aqui a mãozinha aqui, isso não dá certo, não. Isso não é para mim, não. Isso aí é ilusão. Eu também imaginava isso, sabe? Eu também pensava isso. Eu lembro quando eu entrei no digital, que eu fui vender minha primeira mentoria. Eu fui até trabalhar numa empresa muito grande de marketing digital aqui na região de Alphaville. E eu cheguei lá e conectei com algumas pessoas e comecei a produzir meu conteúdo. Em menos de um mês lá, vendi minhas primeiras 8 mentorias. Eu falei, caraca, velho, né, que isso funciona, velho? Por quê? Mas eu já tinha tentado antes, não tinha dado certo, porque eu já tinha tentado vender, quando eu trabalhava com refrigeração, eu já tinha tentado vender consultoria e mentoria de refrigeração e não ia, mas porque eu estava ofertando errado. O público e o produto eu sabia, mas a minha oferta era errada. A minha oferta era fraca, a minha oferta não resolvia um problema, eu não sabia comunicar. Quando eu fui trabalhar dentro dessa empresa, aí eu descobri o que eu poderia ofertar e o que eles buscavam, mas já não era mais refrigeração, já era outro tipo de conteúdo. Era vendas e, cara, foi assim, rápido. Rápido, assim, um mês que eu estava lá, eu acertei essa oferta e já vendi 8 mentorias de vez. Eu fiquei chocado. Na época, qual que foi o preço? R$ 497. 8 encontros, 8 ou 12? 12 encontros comigo no Zoom ali, em grupo. 497, cara, para mim aquilo foi o auge. Terminei esses 12 encontros, eu já vendi de novo, já vendi mais 10 e aí eu nunca mais parei. Aí eu nunca mais parei. Aí que eu cheguei ali, aí eu cheguei em outros resultados, com clientes, com muito trabalho, sempre se renovando. E lembrando que o mercado, ele sempre se renova, o comportamento de compra se renova. Então, é isso. A oferta precisa ter clareza, solução e resultado. A matemática da primeira venda, ela é simples, ela é muito simples. Muita gente acha que precisa de 1.000 pessoas para vender. Não é isso que acontece. Eu preciso, claro que eu preciso metrificar. Então, vamos lá. Eu já falei para você que você pode usar as pessoas do seu WhatsApp, do seu Instagram, você pode usar as pessoas do seu meio, para você conversar e oferecer o seu produto. Primeiro conversar, diagnosticar e depois ofertar. Vamos lá. Conversar, diagnosticar, vender. Ó, um coraçãozinho, ó. Conversar, diagnosticar, vender. Conversar, diagnosticar, vender. Olha que bonitinho que ficou. É isso. Então, vamos lá. Quando você começa a ofertar, você começa a metrificar. Mas vamos dizer que você faz a oferta para 20 pessoas, certo? Dessas 20 pessoas, você gerou um relacionamento, você explicou ali tudo, você entendeu qual que é a dor dessa pessoa, você entendeu que a sua solução é apta para ele, e aí essa pessoa se interessou pela sua oferta. Mas normalmente, você fez 20 conversas, 8 pessoas apenas se interessaram. Dessas 8 pessoas que se interessaram, 3 você lançou a proposta matadora para ela. Dessas 3, uma converteu. Cara, se você fizer 20 contatos e converter uma, qual que é a margem de conversão? É 5%. É muito mais do que o mercado. Lembrando que o mercado, a conversão é 2%. Então, se você faz 50 vendas, certo? Ou 50 contatos, o normal é que você converta um. Isso é a média do mercado. Isso não quer dizer que se aplica para todo mundo. Quer dizer que você pode superar o mercado, porque quanto mais você se esforça, mais resultado você tem.
Vender é um processo simples, é uma matemática simples. Vende mais quem oferta mais. Por que hoje o mercado digital mudou tanto? Porque como as pessoas entenderam o game do jogo, então as pessoas estão ofertando mais, estão aparecendo mais. Sabe o que uma das estratégias que vem bombando é a distribuição de conteúdo orgânico. Como assim? Sabe, os grandes players já do mercado pagam pessoas para fazer corte e criar canais deles e sair distribuindo conteúdo. Pá, 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 pá. Quanto mais você é visto, mais você é lembrado. Quanto mais você é lembrado, mais a pessoa entende do seu produto. Quanto mais você entende do produto, mais a pessoa vive um autodiagnóstico, mais aí a pessoa quer comprar a sua oferta. Essa é a grande verdade. Distribuiu bastante conteúdo, é bastante visto. Quem é mais visto é mais comprado. Essa é a verdade. Qual que é o plano de ação? A gente vai fazer um plano de ação aqui agora para 7 dias para você começar a vender esse produto, tá bom? Plano de ação ativado. Plano de ação ativado para você vender o seu produto. Vamos lá. No dia 1, eu quero que você anote isso. Você está vendo que hoje eu não estou usando mapa, eu não estou usando nada e eu não quero usar. Ou será que eu... Não, vou fazer o seguinte. Eu vou usar, tá bom? Mas aí a gente vai fazer um plano diferenciado, tá? A gente vai fazer o plano dos 20 dias aqui. Fechou? E aqui a gente já está encaminhando para o nosso final da aula. E eu vou falar um negócio para você. Se nesse plano você não vender, irmão, é porque você deixou passar alguma coisa. E eu não estou tirando a responsabilidade do meu conteúdo, eu estou te falando que é impossível você não vender, porque eu vendo dessa forma. Então, se você não fizer, é porque você, se você não vender, é porque você não fez. Fechou? Então vamos aqui, eu vou já abrir aqui o meu Mind Master e nós vamos transformar aqui, ó, no dia 1. Dia 1. O que a gente vai fazer? A gente vai definir a oferta. Beleza, definiu a oferta, tranquilo, isso eu vou fazer no dia 1. E aí eu vou para o dia 2. Dia 2. O que eu vou fazer no dia 2? Eu vou fazer uma lista de 20 contatos que eu sei, 20 contatos que eu sei que precisam do meu produto, que o meu produto faria sentido para eles. Whindersson, essa lista, como que eu vou fazer essa lista se eu não tenho contatos no Instagram ainda? E você vai fazer essa lista através do seu próprio WhatsApp, de pessoas que você conhece, ou até pedir indicação para outras pessoas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, definir uma oferta aqui. A gente vai definir uma oferta com clareza, certo? Qual que é a solução? Qual é a solução? Opa, ficou errado ali, mas tá bom. E também, qual que é o resultado que essa oferta, que o meu produto entrega. Dos 20 contatos, pode ser do WhatsApp, pode ser da onde? Pode ser do Instagram, caso você tenha já ali uma base de contatos. Pode ser de grupos de network, eu vou colocar só network, certo? Beleza. Agora a gente vai para o dia 3. Opa, dia 3. No dia 3, nós vamos fazer o quê? Nós vamos iniciar as conversas. Mas antes de iniciar as conversas, nós vamos fazer um script de abordagem, um script de abordagem, não sobre a oferta, não fazendo a oferta, mas um script de abordagem para iniciar uma conversa. Se for uma pessoa que você já conhece, é mais fácil. Agora, se for uma pessoa que você não conhece, você precisa ter um script mais alinhado. E aí que eu quero dizer, ó, esse script, nós vamos te ensinar como fazer esse script lá dentro do desafio de 21 dias. Se você já quer, lembra, eu vou deixar o link aqui
do desafio para você. Custa só R$ 47,90, cara. Custa barato demais. R$ 47,90 por 21 dias para você aprender muita coisa aqui. Fechou? Fez o script de conversa, aí você vai fazer o quê? No dia 3, você vai... É ao contrário aqui. Calma aí, gente. Peraí. Então, na verdade, eu vou fazer... Poxa. Ah, já sei o que eu vou fazer. Quer dar certo, não. Então, eu vou deletar. Vou deletar aqui de novo. E aqui vai. Aqui a gente vai fazer um script de abordagem. E aqui a gente vai iniciar as conversas. Beleza. No dia 4, o que a gente vai fazer no dia 4? Nós vamos, depois de ter iniciado a conversa, nós já vamos preparar, apresentar solução. Apresentar solução. No dia 5, rapaz, cara, essa aula aqui, velho, vou te contar, velho. Isso aqui, se tu não vender, eu não sei, não. No dia 5, o que a gente faz? Apresenta a proposta. No dia 6, isso aqui tá ficando bom demais, cara. Lá no dia 6, o que eu faço no dia 6? Eu faço um follow-up. Eu vou colocar diferente. Eu vou colocar aqui, eu faço um acompanhamento. Acompanhamento e tira dúvidas. Vou aqui para o dia 7. No dia 7, eu levo para o dia 7, eu levo para o fechamento. Fechamento. E depois, meu amigo, aí é correr para o abraço. Aí é literalmente fazer com que as coisas aconteçam. Deixa eu levar esse dia 5 para cá. Isso. Então é isso aqui. Vamos lá. Eu tenho, no dia 1, eu vou definir minha oferta, que a minha oferta vai ser clara, vai ter uma solução e vai ter resultado. No dia 2, eu vou listar 20 contatos do WhatsApp, do Instagram, de grupos de network. No dia 3, eu vou criar um script de abordagem e iniciar as conversas. No dia 4, eu vou apresentar aqui a solução que eu tenho para aquele problema. No dia 5, eu vou apresentar uma proposta. No dia 6, eu vou tirar dúvidas sobre essa proposta e sobre as soluções que eu tenho, para no dia 7 fazer o fechamento. O Whindersson, mas isso pode acontecer mais rápido? Claro, com certeza. Tem leads que desenvolvem mais rápido. Tem leads que são mais minuciosos, que precisam entender mais do produto. Aí entra na aula de ontem, aquela aula de ontem que eu estava ministrando para vocês, que eu falei sobre entender de perfil comportamental, que lá dentro do MNC 21 dias, você vai aprender a ler o comportamento de cada perfil para que você possa vender de uma maneira mais efetiva. Você fazendo esses 7 dias, passo a passo, não tem como você não fazer pelo menos uma venda. Uma venda, ela sai desses 7 dias. Uma venda sai desses 7 dias. Presta muita atenção. Muitas vezes, o problema das pessoas no mercado digital e no mercado off não é falta de conhecimento. Elas são boas. O problema é falta de execução.
Porque aqui entra um grande problema para a maioria das pessoas. Disciplina para fazer os 7 dias. É 7 dias. Definir a oferta, listar os contatos, script de abordagem, apresentação, apresentar solução, apresentar proposta, acompanhar e tirar dúvidas e fazer o fechamento. A maioria das pessoas não tem como que fala? Não tem ali a disciplina para poder executar isso todos os dias. E olha só, se no primeiro dia, vou falar para você, você já definiu a oferta, lembra que o segundo ciclo que você vai fazer, você já não tem mais que definir a oferta. Você precisa corrigir a oferta. O restante do processo é o mesmo. Tá aqui, ó, mais 20 contatos, mais script de abordagem, você não vai precisar fazer, você vai só iniciar as conversas. Você vai apresentar novamente a solução para outro grupo de pessoas. Você vai apresentar uma proposta para outro grupo de pessoas. Você vai acompanhar outro grupo de pessoas e você vai levar o fechamento para outro grupo de pessoas. Levando em consideração que agora você já não está mais lidando só com 20 contatos, porque existem os outros contatos que não fecharam com você. Porque aqueles outros contatos que não fecharam com você, não é porque chegou aqui no fechamento e elas não fecharam, você vai abandonar. O que você vai continuar fazendo? Acompanhamento e tirando dúvidas. Porque muitas vezes essa pessoa que não comprou no 7º dia, ela pode comprar no 8º, no 9º, no 10º, daqui 30 dias. O lead time, qual que é o tempo de compra desse cliente? Em média, no mercado, fala-se que o lead time é de 90 dias. Mas dependendo do produto, você pode reduzir. Como assim, Whindersson, lead time de 90 dias? É assim, ó, quando a pessoa conhece você, conhece o seu produto, conhece o que o seu produto oferece, ela entende qual que é a demanda, aí ela quer saber mais sobre o seu conhecimento, normalmente esse prazo entre ela te conheceu e ela comprou de você, 90 dias. Mas nós podemos reduzir o lead time exatamente com essa abordagem que eu passei para você aqui, ó. Passou dos 20 contatos, esquece os 20 contatos ali. Abordagem, script, abordagem, solução, proposta, acompanhamentos de tira dúvida e fechamento. Eu reduzo o lead time com oferta clara. Se eu ofertei claramente, vai comprar. Quem executa mais, vende mais. Quem executa, aprende. Quem aprende, melhora. Quem melhora, vende. E quem vende, constrói liberdade. Vamos lá de novo, ó. Quem executa, aprende. Quem aprende, melhora. Quem melhora, vende. E quem vende, ó, constrói liberdade. E eu quero saber aqui de você. Quero que você converse comigo e fale para mim assim, você está disposto a pôr isso em execução nos próximos 7 dias? Você está disposto a fazer isso acontecer? Você está disposto a vender? Você está disposto a mudar a sua vida? Fala para mim, você está disposto? Se você está disposto, já se cadastra no desafio 21 dias, que ali você vai aprender todas as etapas do produto, inclusive a construir o seu produto, que eu te disse como você deve, aliás, desculpa, eu te disse com o que você deve fazer o seu produto, eu não te disse como você vai construir e estruturar esse produto até agora, tá bom? E você não precisa de mais conhecimento, você precisa transformar o seu conhecimento em movimento, em execução, em venda. Vamos comigo nessa jornada? Eu quero te convidar para você estar comigo, para você estar comigo nessa jornada, junto com o Renan também. O Renan é meu sócio nesse projeto, e como ele está acompanhando a tour empresarial lá do Paulo Vieira, ele não participou esses últimos 3 dias, mas amanhã ele está de volta aqui para passar mais conhecimento extraordinário para vocês. E eu garanto para vocês que se você estiver no MNC 21 dias, você vai aprender a fazer essa venda de um produto perfeito.
A única coisa que eu te falo aqui, ó, que se você tiver constância, tiver ousadia e tiver dedicação, acabou, vendeu. Eu quero agradecer a você que participou dessa aula. Eu quero agradecer a você que está assistindo essa aula gravada. Eu quero te convidar mais uma vez a tirar esse conhecimento da sua cabeça, criar um produto e, junto comigo, aprender a vender R$ 5.000 por semana, certo? Eu espero você. Vai lá no link que eu vou deixar na descrição aqui. No link da descrição, você faz a sua inscrição. E a partir de segunda-feira, vamos transformar tudo. Vamos transformar a sua vida. Vamos transformar a sua realidade para fazer com que você nunca mais seja o mesmo. Fechou? Forte abraço para vocês. Uma boa noite e até a próxima aula, que é amanhã. Não perca.